Olá a todos. Eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial para a saúde dos nossos idosos: os segredos para rins saudáveis e a melhoria da qualidade do sono. Com 35 anos de experiência na medicina, testemunhei em primeira mão a importância vital de um estilo de vida saudável para o bom funcionamento dos nossos rins. Meus queridos compatriotas, ao atingirmos a faixa etária dos 60, 70 anos, inúmeras mudanças ocorrem no nosso corpo, e os nossos rins não são exceção. Tenho observado nos meus pacientes que a maioria partilha as mesmas preocupações: uma diminuição da função renal, um aumento dos níveis de creatinina e a necessidade frequente de urinar durante a noite, por vezes 2 a 4 vezes. Muitos não conseguem ter um sono reparador e acordam de manhã sentindo-se exaustos. Esta é uma situação comum, não porque estejam a fazer algo errado, mas sim devido ao envelhecimento que enfraquece a capacidade dos rins de filtrar os resíduos do corpo. Há 6 aspectos a ter em mente quando a creatinina aumenta. O corpo acumula toxinas que causam fadiga, inchaço ligeiro, urina espumosa e sono fragmentado. Não conseguem dormir profundamente. Os músculos também enfraquecem e a saúde mental declina. Muitos portugueses relatam que se levantam 3 ou 4 vezes durante a noite para urinar e, ao acordar de manhã, sentem-se sem energia. No entanto, isto é um sinal de que os rins estão a trabalhar excessivamente e necessitam de apoio imediato. Nas minhas consultas, percebi algo muito importante: a dieta pode ajudar os rins a aliviar a sua carga mais rapidamente do que imaginamos. Não são necessários medicamentos caros ou dietas excessivamente restritivas. Basta comer corretamente, especialmente sopas de vegetais simples. Desta forma, os rins ficarão frescos, limpos e gradualmente mais fortes. Em primeiro lugar, na medicina tradicional portuguesa, também há uma bela perspectiva. Os vegetais são remédios e a cozinha é a clínica dos idosos. Sopas de vegetais comuns como sopa de agrião, sopa de abóbora, sopa de espinafre e sopa de couve-flor têm um efeito refrescante, desintoxicante, ligeiramente diurético e de fortalecimento renal. Quando a carga dos rins diminui, a creatinina desce naturalmente. A urina fica mais clara, com menos espuma, e especialmente há uma grande redução na micção noturna. A creatinina é um resíduo produzido pelos músculos diariamente. A função dos rins é filtrá-la para fora. No entanto, quando os rins estão fracos, mais creatinina se acumula no sangue, causando fadiga, tonturas e dores de cabeça. Da mesma forma, a micção noturna é um sinal de que os rins e a bexiga estão a enfraquecer. Já não conseguem reter a urina por tanto tempo como antes, causando despertares repetidos durante a noite. As sopas de vegetais são soluções simples, mas extremamente eficazes. Por quê? Os vegetais contêm muita água, que ajuda os rins a desintoxicar naturalmente. Os vegetais são ricos em vitamina C, A e antioxidantes que ajudam a proteger as células renais, especialmente os vegetais que contêm potássio, magnésio e cálcio. Minerais que ajudam a equilibrar os eletrólitos e a reduzir a pressão de filtração nos rins. Muitos tipos de vegetais têm um efeito diurético natural que o ajuda a urinar de forma limpa durante o dia, reduzindo assim a micção noturna. Neste vídeo, vou partilhar convosco sopas de vegetais simples, fáceis de cozinhar, deliciosas e que, segundo a medicina tradicional portuguesa, fortalecem os rins, ajudam a baixar a creatinina, eliminam a micção noturna e promovem um sono reparador. Estes são alimentos que se encontram frequentemente nas refeições de muitas famílias portuguesas. Baratos, mas de grande valor para a saúde, especialmente para pessoas com 60 anos ou mais. Só precisam de mudar ligeiramente os vossos hábitos alimentares diários, e gradualmente os vossos rins ficarão mais fortes, o sono será mais profundo e a saúde voltará naturalmente, sem a necessidade de procedimentos complicados. Convido-vos a ler a secção seguinte para compreender melhor o mecanismo e escolher as sopas mais adequadas à vossa condição. Sopa número 1. Sopa de agrião. Crespo. Meus caros compatriotas, entre as sopas simples e benéficas para os rins e o sistema digestivo dos idosos, a sopa de agrião é sempre a primeira que me agrada mencionar. Não é apenas um alimento comum nas famílias, mas também um remédio fresco usado pelos nossos antepassados há muitas gerações para arrefecer e limpar o corpo e melhorar a circulação sanguínea. O agrião tem um sabor naturalmente doce e uma natureza fria, mas não é excessivamente frio, o que o torna muito adequado para a condição dos idosos, especialmente para aqueles que sentem calor no corpo, prisão de ventre, urina amarelada,
dor ao urinar ou micção noturna frequente. De acordo com a medicina tradicional portuguesa, o agrião ajuda a arrefecer, desintoxicar e suavizar o sangue. Isto significa que ajuda o corpo a eliminar toxinas e a apoiar uma melhor circulação sanguínea, reduzindo assim a carga sobre o fígado e os rins. Muitos dos meus pacientes queixam-se de recuperação lenta, fadiga, pele pálida e falta de apetite. E a raiz do problema é a circulação sanguínea lenta e o excesso de trabalho dos rins. Ao cozinhar uma tigela de sopa de agrião quente, adicionam vitamina C, cálcio, magnésio e antioxidantes ao corpo, que ajudam a arrefecer o interior enquanto acalmam o sistema urinário, apoiam a redução da micção noturna e o ajudam a dormir mais profundamente. É muito fácil de cozinhar. Esmague ou esprema ligeiramente o agrião para libertar a sua doçura natural. Em seguida, cozinhe com um pouco de carne de frango picada ou peixe. A carne picada adiciona proteínas saudáveis, muito importantes para pessoas com 60 anos ou mais, pois os músculos tendem a enfraquecer com o tempo. Quando cozinhada com agrião, a sopa é nutritiva e fácil de digerir. Não causa inchaço ou dificuldade na digestão como outros alimentos. Uma tigela de sopa de agrião quente ao almoço ou jantar tem o efeito de limpar toxinas, diluir o sangue para uma circulação mais fácil e reduzir a pressão sobre os rins na filtragem de resíduos. Apoia uma ligeira redução da creatinina devido ao efeito de arrefecimento do fígado e ao diurético natural. A urina fica mais clara, a espuma diminui e a micção noturna reduz-se. Quando o sistema urinário está calmo, o corpo elimina as toxinas corretamente durante o dia, pelo que não é necessário levantar-se durante a noite para urinar. Isto ajuda a dormir profundamente. Um corpo fresco, circulação sanguínea adequada e um estômago leve são 3 fatores importantes que o ajudam a adormecer facilmente e de forma contínua. Especialmente o agrião contém muita vitamina C natural, que desempenha um papel importante no fortalecimento da imunidade, na fortificação das paredes dos vasos sanguíneos e no apoio à regeneração celular. Os idosos tendem a ter deficiência de vitamina C, cansam-se facilmente e são propensos a infecções. Portanto, mesmo uma tigela de sopa de agrião ajuda o corpo a ficar alerta e mais forte. Se sentem calor no corpo, prisão de ventre, urina amarelada ou sentem-se frequentemente desconfortáveis, 2 a 3 tigelas de sopa de agrião por semana farão uma grande diferença na vossa saúde. Sentir-vos-eis mais leves, dormireis mais profundamente e a micção noturna diminuirá. É um sinal de que os rins estão a ser ajudados da forma correta. O meu conselho: escolham agrião fresco com folhas verdes escuras, espremam ligeiramente para libertar a doçura e cozinhem apenas o suficiente para preservar todos os nutrientes. É um alimento barato e fácil de cozinhar, mas de grande valor para os rins e o sono. Se o fizerem regularmente, sentirão que o vosso corpo está mais fresco, mais forte e mais leve a cada dia. Sopa número 2. Sopa de espinafre couve, portuguesa. Meus caros compatriotas, entre as sopas benéficas para os rins e o sistema circulatório dos idosos, a sopa de espinafre, ou couve portuguesa, é um dos alimentos que recomendo particularmente para incluírem na vossa dieta semanal. Embora seja um vegetal simples, comumente encontrado em rios e canais, o espinafre é considerado o rei dos vegetais verdes pela medicina nutricional, devido ao seu teor extremamente elevado de antioxidantes, que são excelentes para o fígado, rins e coração. Estes são órgãos que tendem a enfraquecer quando se atinge os 60 a 70 anos de idade. O espinafre tem um sabor ligeiramente picante, uma natureza fria que ajuda a desintoxicar e limpar o sangue de forma muito eficaz. Quando a limpeza do sangue no corpo é melhor, a carga sobre os rins diminui. Assim, o nível de creatinina diminuirá gradualmente de forma natural. Muitos compatriotas vieram ter comigo e disseram: Doutor, comi espinafre durante algumas semanas e a minha urina está mais clara, não está amarelada como antes. Isto é absolutamente verdade, pois o espinafre apoia uma forte limpeza do corpo, mas é muito leve para o estômago. Para aumentar a nutrição, podem cozinhar espinafre com peixe ou carne de frango picada. O peixe ajuda a repor o sangue, é rico em ômega 3, que é bom para o coração e reduz a inflamação, o que é muito adequado para os idosos. A carne picada fornece proteína suficiente para manter os músculos, algo que falta a muitos compatriotas com 60 anos ou mais. Quando cozinhada com espinafre, a sopa será fria e nutritiva, fácil de digerir e não causará inchaço ou dificuldade digestiva à noite.
Três benefícios principais da sopa de espinafre que sentirão gradualmente com o tempo. Ajuda a limpar o sangue de forma mais eficaz. O espinafre contém muitas vitaminas A e C, juntamente com polifenóis, um poderoso grupo de antioxidantes que ajuda a remover os radicais livres do sangue. Quando o sangue está limpo, é mais fácil para os rins filtrarem e o seu trabalho é mais leve. Apoia a diminuição da creatinina. Quando os rins não estão tão inflamados e não estão a trabalhar excessivamente, a creatinina diminuirá gradualmente. Este é um efeito natural, não tão rápido quanto um medicamento, mas muito duradouro e seguro. Reduz a micção noturna. Muitos compatriotas com rins fracos bebem muita água durante o dia, mas os rins não conseguem filtrá-la rapidamente, resultando em micção noturna contínua. O espinafre ajuda como um diurético ligeiro, eliminando toxinas durante o dia, reduzindo assim os despertares noturnos para urinar. Ajuda na boa alimentação e sono profundo. O espinafre contém muitos minerais como cálcio, magnésio e ferro, que ajudam a relaxar os músculos, estabilizar os nervos e reduzir o estresse para que durmam mais profundamente. É bom para o fígado, um órgão importante na desintoxicação. Um fígado saudável ajuda a ter rins saudáveis. O espinafre é um dos principais vegetais que ajuda a arrefecer o fígado, desintoxicar, prevenir o colesterol alto e apoiar o açúcar no sangue. É muito fácil de cozinhar. Lavem bem o espinafre, sequem e cortem em tamanho adequado. Se forem cozinhar com peixe, cozam o peixe, retirem a carne, refoguem a cebola e depois cozinhem com os vegetais. Se forem cozinhar com carne picada, refoguem a cebola, refoguem ligeiramente a carne, depois adicionem água e fervam. Adicionem os vegetais por último para manter a cor verde e as vitaminas. Adicionem um pouco de gengibre ralado ou algumas fatias de cebolinho. Sentirão a doçura e o aroma fresco, adequado para convalescentes, pessoas com rins fracos e idosos que desejam melhorar a qualidade do sono. A sopa de espinafre é barata, nutritiva e fácil de cozinhar. Se o fizerem 2 ou 3 vezes por semana, acredito que sentirão o corpo mais leve. A micção noturna diminuirá, a urina ficará mais clara e a saúde dos rins melhorará gradualmente. Esta é uma sopa pequena, mas poderosa, que os idosos não devem perder. Sopa nerotiga, sopa de quiabo ou okra. Meus caros compatriotas, entre as sopas frescas, fáceis de cozinhar e muito adequadas para os idosos, a sopa de quiabo ou okra está sempre no primeiro grupo que desejo recomendar que comam regularmente. O quiabo é um tipo de vegetal que parece muito comum e barato, mas que possui um valor imenso para a saúde do sistema digestivo, fígado e especialmente dos rins, órgãos que tendem a enfraquecer com o aumento da idade. Na medicina tradicional portuguesa, o quiabo tem uma natureza fria, um sabor ligeiramente doce e um efeito de suavizar o intestino, arrefecer e desintoxicar. Muitos idosos sofrem frequentemente de prisão de ventre, inchaço e dificuldade na digestão, o que leva ao acúmulo de toxinas no corpo, sobrecarregando o fígado e os rins. Quando o sistema digestivo não funciona bem, os rins carregam mais a carga para eliminar os resíduos. Portanto, se melhorarem o vosso intestino, a pressão sobre os rins diminuirá naturalmente e o seu trabalho será mais eficaz. Uma tigela de sopa de quiabo cozinhada com camarão ou abóbora amarga, se disponível e do agrado, é a forma mais simples de arrefecer o corpo por dentro. O camarão é rico em cálcio e proteínas saudáveis que ajudam a fortalecer os ossos e a apoiar os músculos para pessoas com 60 anos ou mais. Quando cozinhado com quiabo, a sopa será fresca e nutritiva, muito adequada para climas quentes ou quando o corpo está fatigado. A abóbora amarga, se usada, tem uma natureza fria que ajuda a um forte arrefecimento, a acalmar o sistema digestivo, a reduzir o calor corporal e a diminuir a prisão de ventre. Um problema que muitos compatriotas experimentam frequentemente quando carecem de vegetais ou água. 3 grandes benefícios da sopa de quiabo para rins fracos são a sua capacidade de apoiar a digestão. Quando o intestino funciona bem, as fezes são moles e o corpo é limpo através do trato digestivo. Os rins já não precisam de filtrar tantas toxinas em excesso. Isto ajuda diretamente a estabilizar a creatinina, a tornar a urina mais clara e a reduzir a micção noturna. Aqui estão os efeitos específicos desta sopa. Laxante natural. Previne a prisão de ventre. O quiabo é rico em mucilagem natural, que quando cozinhado cria uma substância escorregadia que ajuda a amolecer as fezes, apoia a defecação e reduz o esforço, o que é muito perigoso para os idosos,
especialmente aqueles com hipertensão ou doenças cardíacas. Arrefecer o fígado, reduzir as toxinas que passam pelos rins. Um fígado saudável ajuda a ter rins saudáveis. Quando o quiabo ajuda a arrefecer o fígado, a quantidade total de toxinas que precisam de passar pelos rins diminui, tornando o trabalho dos rins mais leve. Reduz a pressão sobre os rins através da digestão. Muitas pessoas pensam que os rins e os intestinos não estão relacionados, mas na verdade, estes dois órgãos trabalham em estreita colaboração. O bom funcionamento dos intestinos ajuda a reduzir a carga de desintoxicação sobre os rins. Adiciona minerais essenciais para os idosos. O quiabo contém muito cálcio, magnésio, ferro e vitaminas. Estes componentes ajudam a fortalecer os ossos, a ter uma visão clara e nervos estáveis, o que ajuda a dormir bem, reduzindo indiretamente a micção noturna. Quando a digestão é boa e não há sensação de calor no corpo, há uma grande redução nos despertares noturnos para urinar. É muito simples cozinhar sopa de quiabo. Se tiver camarão, esmague o camarão, coe o sumo, ferva até a espuma subir. Em seguida, adicione os vegetais por último para manter a cor verde. Se tiver abóbora amarga, refogue a cebola, refogue ligeiramente a abóbora amarga. Em seguida, adicione água e, por último, adicione o quiabo. A sopa de quiabo não é apenas fácil de comer, mas também muito leve para o estômago. Adequada para doentes, convalescentes, pessoas com prisão de ventre ou rins fracos que necessitam de uma dieta simples. Se fizerem esta sopa regularmente 2 ou 3 vezes por semana, acredito que o vosso corpo se sentirá mais leve, o estômago estará bem, a pele estará fresca e, especialmente, o sono será mais profundo porque os rins não estão a trabalhar excessivamente. Esta é uma sopa simples, mas com um efeito muito bom na saúde para pessoas com 60 anos ou mais que não devem perder. Sopa número 4. Sopa de cebola com tofu. Meus caros compatriotas, se falarmos de uma sopa simples, barata e particularmente benéfica para os rins de pessoas com 60 anos ou mais, a sopa de cebola com tofu é a opção que desejo que priorizem. A cebola é um vegetal comum, ligeiramente aromático, fácil de comer e na medicina tradicional portuguesa é considerada um remédio milagroso para casos de rins fracos, estômago frio, mãos e pés frios e micção noturna frequente. Muitos idosos experimentam frequentemente micção noturna em pequenas quantidades, sensação de frio na parte inferior do abdômen ou, sempre que o tempo está frio, precisam de se levantar 2 ou 3 vezes durante a noite para urinar. Isto é um sinal de que os rins estão a enfraquecer. Quando os rins estão frios, contraem-se. A capacidade de reter a urina diminui, causando dificuldade em dormir, sono não reparador e uma grande diminuição da saúde. A cebola, de acordo com a medicina tradicional portuguesa, tem um sabor ligeiramente picante, uma natureza quente e um efeito de aquecer os rins, remover o frio e fortalecer o yin. Isto significa que ajuda a aquecer o corpo, a reavivar o fogo dos rins e a melhorar a circulação de qi e sangue na parte inferior do abdômen. Quando o yin dos rins está aquecido, o mecanismo de controlo da urina funciona melhor, o que resulta numa grande redução da micção noturna ou da incontinência urinária. O tofu, por sua vez, é uma excelente fonte de proteína vegetal para os idosos. A proteína de soja é fácil de digerir, não causa pressão sobre os rins como a carne vermelha. Quando cozinhada com cebola, a sopa cria um equilíbrio maravilhoso entre quente e frio, ligeiramente nutritiva, que o ajuda a comer bem, a dormir facilmente e a reduzir a micção noturna. 3 benefícios principais da sopa de cebola para rins fracos em idosos: aquecer o yin dos rins, reduzir a micção noturna devido ao frio. A cebola ajuda a estimular a circulação sanguínea na área dos rins, aquece o corpo por dentro. As pessoas que frequentemente têm mãos e pés frios, estômago frio e micção noturna frequente sentirão uma grande diferença após algumas semanas de uso desta sopa. Apoia a redução da incontinência urinária e da micção em pequenas quantidades. Quando o yin dos rins é fortalecido, o esfíncter da bexiga funciona melhor, reduzindo a micção frequente ou em pequenas quantidades. O tofu ajuda a adicionar proteína saudável. Os idosos precisam de proteína para manter os músculos, mas muitos tipos de proteína são difíceis de digerir e causam pressão sobre os rins. O tofu fornece proteína vegetal que é fácil de digerir e não aumenta a creatinina, o que é muito adequado para pessoas com rins fracos ou creatinina alta. Anti-inflamatório e antibacteriano natural. A cebola contém alicina e compostos de enxofre, semelhantes ao alho,
que ajudam a reduzir a inflamação do trato urinário e apoiam a limpeza da bexiga. Ajuda a ter um sono mais profundo. Quando a parte inferior do abdômen está quente, o yin dos rins está estável e a micção noturna diminui. O sono será naturalmente mais profundo e, de manhã, o corpo estará fresco e alerta. É muito simples cozinhar sopa de cebola e tofu para resultados eficazes. Lave bem a cebola. Pique. Corte o tofu em pequenos cubos. Refogue ligeiramente a cebola roxa. Adicione água e ferva. Adicione primeiro o tofu. Em seguida, adicione a cebola para manter a cor verde e o aroma. Tempere com um pouco de sal para não causar pressão sobre os rins. Em alguns passos simples, terá uma sopa que fortalece os rins, é deliciosa e ajuda a melhorar o sono. O meu conselho: usem esta sopa 2 ou 3 vezes por semana, especialmente à noite, quando o tempo está frio ou quando sentem o corpo frio. Após algum tempo, sintomas como micção noturna, incontinência urinária e sensação de frio na parte inferior do abdômen diminuirão significativamente. Esta é uma sopa muito leve, adequada para idosos, pessoas com hipertensão, fadiga e em processo de recuperação após doença. Sopa número 5. Sopa de feijão azuki com ossos ou costelas. Meus caros compatriotas, quando se fala em sopas que ajudam a fortalecer os rins, nutrir o sangue e reduzir a micção noturna de forma natural e duradoura, a sopa de feijão azuki, cozinhada com ossos ou costelas, está sempre no topo da lista que desejo recomendar. Este é um alimento que os nossos antepassados usam há muitas gerações, e na medicina tradicional portuguesa, o feijão azuki é considerado o melhor alimento para os rins. Um tipo de alimento com o efeito de nutrir o yin e o yang dos rins, limpar o sangue e apoiar o bom funcionamento da bexiga. Muitos compatriotas vieram ter comigo a queixar-se de que todas as noites precisam de se levantar 3 ou 4 vezes. Não conseguem ter um sono reparador e, ao acordar de manhã, sentem-se exaustos. Compreendo esse sentimento porque a micção noturna não só perturba o sono, mas também enfraquece os rins ao longo do tempo. Mas o que me surpreendeu é que alguns compatriotas, apenas mudando a sua dieta, especialmente adicionando sopa de feijão azuki, melhoraram muito a sua condição em 2 a 3 semanas. Por que o feijão azuki é tão bom para os rins? Na medicina tradicional portuguesa, o feijão azuki tem uma cor escura, pertencente ao elemento água, e a água está relacionada com os rins. Portanto, qualquer pessoa com rins fracos, deficiência de yin renal, deficiência de yang renal, micção noturna frequente, dor lombar e nos joelhos, é aconselhada a comer feijão azuki regularmente. De acordo com a nutrição moderna, o feijão azuki contém antocianinas, poderosos antioxidantes que ajudam a proteger as células renais. É rico em magnésio, potássio e fibras, que ajudam a reduzir a pressão sobre o sistema excretor. Ajuda o corpo a reter a água corretamente, reduzindo a micção noturna devido aos rins fracos. Quando cozinhado com ossos ou costelas, a sopa contém colágeno e proteínas de fácil digestão que ajudam na regeneração muscular e no fortalecimento da imunidade para os idosos. 4 efeitos específicos que observarão ao usar sopa de feijão azuki. Fortalece os rins e melhora a função da bexiga. O feijão azuki ajuda a nutrir o yin e o yang dos rins. Quando os rins estão saudáveis, o mecanismo de controlo da urina à noite funciona melhor, o que o ajuda a dormir profundamente. Há uma grande redução na micção noturna e na micção em pequenas quantidades. Devido à sua capacidade de contrair a bexiga o suficiente, o feijão azuki reduz a micção frequente ou em pequenas quantidades. Apoia a diminuição natural da creatinina. Quando os rins são nutridos e a inflamação diminui, o processo de limpeza do sangue torna-se mais fácil, de modo que a creatinina se estabiliza gradualmente. Embeleza a pele, fortalece os ossos, reduz a fadiga. Devido à abundância de minerais, o feijão azuki ajuda a ter músculos fortes e ossos resistentes. Muito importante para os idosos. Ajuda a ter um sono bom e profundo. Quando os rins estão estáveis, o sono também é estável. Como dizem os mais velhos, quando os rins estão em paz, o sono é em paz. O uso regular de sopa de feijão azuki é como cuidar da fonte e da qualidade do sono. Cozinhar corretamente a sopa de feijão azuki para preservar todos os nutrientes. Mergulhe o feijão azuki por 3 a 6 horas para amolecer e facilitar o cozimento. Torre ligeiramente o feijão para libertar o aroma e reduzir o inchaço. Ferva primeiro as costelas ou ossos para extrair a doçura. Quando os ossos estiverem macios, adicione o feijão azuki
e cozinhe até o feijão inchar. Tempere com um pouco de sal, pois os rins fracos não gostam de excesso de sal. A sopa de feijão azuki é deliciosa quando ligeiramente rala, não tão espessa como um estufado, para que os rins possam absorver facilmente. Quem deve usar sopa de feijão azuki? Aqueles que urinam frequentemente à noite, têm creatinina alta, cansam-se facilmente, sentem dores na lombar e nos joelhos e frequentemente têm mãos e pés frios. Aqueles em processo de recuperação após doença. Se fizerem esta sopa regularmente 2 ou 3 vezes por semana, os rins ficarão gradualmente mais fortes, o sono será mais profundo, a urina ficará mais clara e a vossa mente estará alerta de manhã. Acredito que esta é uma sopa deliciosa e nutritiva, e também um remédio natural que o ajudará a viver uma vida saudável e feliz todos os dias. Sopa número 6. Sopa de abóbora com camarão ou frango picado. Meus caros compatriotas, de todas as sopas que ajudam na diurese, arrefecimento, redução da creatinina e diminuição da inflamação para pessoas com 60 anos ou mais, a sopa de abóbora cozinhada com camarão ou carne de frango picada é o alimento que sempre recomendo para usarem regularmente a cada semana. A abóbora é um dos alimentos de ouro na medicina tradicional portuguesa, com uma natureza fria, desintoxicante, anti-inflamatória e que apoia os rins a eliminar substâncias em excesso de forma suave, mas eficaz. Muitos idosos frequentemente experimentam inchaço ligeiro nas mãos e pés à tarde, urina amarelada, sensação de calor no corpo e dificuldade em dormir. Tudo isto são sinais de que o corpo está a acumular muitas toxinas, os rins estão a trabalhar excessivamente e a função excretora já não é tão ativa como antes. A abóbora é o tipo de vegetal que o pode ajudar a aliviar esta carga naturalmente. Por que a abóbora é tão boa para os rins e ajuda a reduzir a creatinina? Na medicina tradicional portuguesa, a abóbora tem um sabor doce, uma natureza fria e um efeito de diurese, redução da inflamação, arrefecimento e limpeza dos pulmões e remoção de fleuma. Isto significa que a abóbora ajuda a aumentar o volume de urina. De acordo com o ritmo biológico diário, elimina toxinas e excesso de creatinina através da urina, reduzindo a inflamação, especialmente nos pés, tornozelos e mãos. Acalma o fígado e os rins. Reduz a sensação de calor no corpo que causa dificuldade em dormir e micção noturna. De acordo com a nutrição moderna, a abóbora é rica em potássio, magnésio, vitamina C, fibras e água, que ajudam a equilibrar os eletrólitos e a estimular o processo de limpeza do sangue, o que é muito bom para rins fracos. Quando cozinhada com camarão ou carne de frango picada, porque é boa para os idosos. O camarão fresco é rico em cálcio e proteínas saudáveis, com baixo teor de gordura, que ajudam a fortalecer os músculos e os ossos. Muito importante quando os idosos são propensos à osteoporose e atrofia muscular. A carne de frango picada adiciona proteínas de fácil digestão que não causam inchaço e não aumentam a creatinina como a carne vermelha. Quando cozinhada com abóbora, a sopa torna-se doce, fácil de comer, leve para o estômago e ajuda a arrefecer, o que é muito bom para quem tem insônias frequentes ou se irrita facilmente à noite. Os efeitos específicos que observarão ao usar regularmente a sopa de abóbora: diurético natural, reduz a micção noturna. A abóbora ajuda o corpo a eliminar a urina durante o dia. Assim, não é necessário levantar-se frequentemente à noite. A creatinina diminui ligeiramente devido ao aumento da eliminação de resíduos. A abóbora ajuda a reduzir a pressão sobre os rins, o que faz com que a creatinina se estabilize gradualmente. Reduz o inchaço nos idosos. Os compatriotas com inchaço nos pés, mãos e tornozelos sentirão uma grande melhoria, pois a abóbora tem um forte efeito anti-inflamatório, arrefecendo e desintoxicando todo o corpo. Uma sopa que ajuda o corpo a ficar leve, a adormecer facilmente e a reduzir a sensação de calor no corpo, prisão de ventre e azia. Perda de peso leve e segura. A abóbora é muito baixa em calorias, mas proporciona uma sensação de saciedade. Para quem tem rins fracos e precisa de limitar o consumo de gorduras excessivas, é uma excelente opção. Sugestões para cozinhar corretamente a sopa de abóbora para preservar todos os nutrientes. Descasque a abóbora. Lave bem. Corte em cubos ou fatias finas. Se for cozinhar com camarão, descasque o camarão. Esmague ou deixe inteiro. Tempere com um pouco de sal e pimenta. Se for cozinhar com carne picada, refogue a cebola. Refogue ligeiramente a carne. Adicione água e ferva. Adicione a abóbora e cozinhe até amolecer. Tempere com um pouco de sal para não causar pressão sobre os rins.
Polvilhe com cebolinho e um pouco de pimenta para a sopa ficar mais aromática. A sopa de abóbora é deliciosa quando cozinhada apenas o suficiente, não muito macia, para preservar a doçura natural e as vitaminas essenciais da abóbora. Quem deve usar sopa de abóbora? Pessoas com rins fracos e micção noturna frequente, com creatinina alta, com inchaço ligeiro nos pés e mãos, frequentemente com sensação de calor no corpo e dificuldade em dormir, em processo de recuperação após doença e que desejam desintoxicar o corpo lentamente. Se usarem regularmente sopa de abóbora 2 ou 3 vezes por semana, o vosso corpo estará mais fresco, mais leve, o sono será mais profundo e os rins serão ajudados corretamente todos os dias. Acredito que esta é uma das sopas com maior pontuação para a saúde dos idosos. Deliciosa, saudável e muito boa para os rins, que devem manter por muito tempo. Sopa número 7. Sopa de folhas de berinjela ou folhas de lótus. Meus caros compatriotas, entre as sopas que ajudam a nutrir o coração, acalmar os nervos e apoiar um sono profundo para os idosos, a sopa de folhas de berinjela ou folhas de lótus é uma escolha muito especial. É uma sopa que os nossos antepassados usavam para quem tinha dificuldade em dormir, se preocupava frequentemente ou tinha sono fragmentado devido à micção noturna e fadiga. Hoje, a ciência moderna provou que as folhas de berinjela e as folhas de lótus contêm substâncias naturais que ajudam a relaxar o sistema nervoso, reduzir o estresse, estabilizar o ritmo cardíaco e apoiar um sono profundo. Tenho muitos pacientes que não conseguiam dormir há anos. Continuavam a tomar comprimidos para dormir, mas ainda não melhoravam. Mas apenas comendo estes tipos de sopa 2 ou 3 vezes por semana, o seu sono começou a ser mais profundo. Não se levantavam tanto e não se sentiam tão cansados ao acordar de manhã. Por que as folhas de berinjela e as folhas de lótus ajudam a ter um sono profundo? Folhas de berinjela, o calmante herbal português. Na medicina tradicional portuguesa, as folhas de berinjela têm um sabor ligeiramente amargo, uma natureza fria e estão ligadas ao coração e ao fígado. Têm o efeito de acalmar os nervos, nutrir o coração, estabilizar o ritmo cardíaco e reduzir as palpitações. Reduzem a preocupação e a fadiga antes de dormir. As folhas de berinjela ajudam o corpo a relaxar, reduzindo os pensamentos, o que é muito adequado para compatriotas que frequentemente pensam demais e têm dificuldade em descansar a mente à noite. Folhas de lótus. Relaxa os nervos e regula a respiração. As folhas de lótus contêm luciferina, uma substância ativa que ajuda a arrefecer o sistema nervoso central. Reduz a contração muscular. Estabiliza a respiração e o ritmo cardíaco, o que ajuda a adormecer rápida e profundamente. É por isso que muitos idosos que apenas bebem chá de folhas de lótus ou comem uma sopa simples com folhas de lótus dormem mais profundamente à noite, não se assustam ou têm dificuldade. Por que esta sopa é boa para quem urina frequentemente à noite e tem rins fracos? Os idosos que urinam frequentemente à noite geralmente não dormem profundamente. Os nervos estão sempre num estado de despertar, o que impede o cérebro de descansar completamente. Ao usar sopa de folhas de berinjela ou folhas de lótus, os nervos ficam mais relaxados. A contração da bexiga diminui. Uma mente estável não se assusta tanto. Adormece facilmente novamente depois de se levantar. Isto é diretamente benéfico para os rins, porque quando se dorme profundamente, o sistema nervoso parasimpático é mais ativo, o que ajuda os rins a recuperarem melhor. Aumenta a sua capacidade de eliminar toxinas durante o dia e, eventualmente, reduz a micção noturna. Benefícios específicos ao fazer esta sopa. Ajuda a ter um sono rápido, profundo e contínuo. O sono profundo é algo que falta a quase todos com 60 anos ou mais. Esta sopa é uma grande ajuda na fase de sono profundo que ajuda o corpo a recuperar. Reduz o estresse. Não se preocupa tanto. As folhas de berinjela e as folhas de lótus ajudam a relaxar o cérebro, o que é muito bom para quem se preocupa frequentemente, fica ansioso ou se irrita facilmente. Estabiliza a pressão arterial. Reduz as palpitações à noite. O sono tranquilo ajuda a estabilizar o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Apoia indiretamente a redução da micção noturna. Quando o sono é profundo, o sistema nervoso controla melhor a bexiga, o que o ajuda a não acordar tanto devido à vontade de urinar. Leve, saudável e fácil de digerir à noite. Esta sopa é muito leve. Não causa inchaço, o que é muito adequado para comer à noite antes de dormir. Como cozinhar sopa de folhas de berinjela ou folhas de lótus? Método 1.
Sopa de folhas de berinjela. Escolha algumas folhas jovens de berinjela. Lave bem. Pique finamente. Refogue a cebola. Adicione água e ferva. Adicione as folhas de berinjela. Tempere com um pouco de sal. Pode também adicionar um pouco de camarão seco ou carne picada para a sopa ficar mais doce. Método 2. Sopa de folhas de lótus. Use folhas de lótus frescas ou um punhado de folhas de lótus secas. Lave bem, pique finamente ou deixe inteiras. Ferva em água. Em seguida, adicione algumas tâmaras vermelhas ou sementes de lótus para nutrir o coração. Cozinhe lentamente. Não cozinhe por muito tempo para preservar o aroma natural. Quem deve usar esta sopa? Aqueles que não dormem há muito tempo, frequentemente cansados, ansiosos, urinam frequentemente à noite, têm rins fracos e sono fragmentado, estressados e com nervos tensos. Se usarem sopa de folhas de berinjela ou folhas de lótus 2 ou 3 vezes por semana, especialmente à noite, sentirão uma grande diferença. Sentir-vos-eis mais leves. A mente relaxará. Adormecerão facilmente. O sono será mais profundo e, ao acordar de manhã, estarão alertas. É um calmante natural, saudável, fácil de cozinhar e muito adequado para idosos que desejam melhorar o sono sem depender de comprimidos para dormir ou tranquilizantes. Que durmam sempre profundamente todas as noites e mantenham uma mente tranquila. Sopa número 8. Sopa de inhame roxo. Ubi. Meus caros compatriotas, se tiver que escolher uma sopa que ajude a fortalecer os rins, fortalecer o baço e aumentar a saúde geral para pessoas com 60 anos ou mais, a sopa de inhame roxo, ubi, é o último, mas muito importante, alimento que desejo apresentar. O inhame roxo é uma erva medicinal popular na medicina tradicional portuguesa, usada em fórmulas que fortalecem os rins, nutrem o baço, fortalecem o chi e aumentam a imunidade. É especialmente adequado para pessoas com rins fracos, pouco apetite, frequentemente cansadas, não dormem profundamente ou estão em processo de recuperação após doença. Muitos compatriotas vieram ter comigo a queixar-se de pouco apetite, inchaço abdominal, sempre com falta de energia e tonturas frequentes. Estes sintomas geralmente resultam de um baço fraco, o que leva a mais trabalho para os rins na eliminação de toxinas, enfraquecendo ainda mais a função renal. Nesta situação, o inhame roxo é o salvador que pode ajudar a fortalecer o baço, melhorar a digestão e, indiretamente, reduzir a carga sobre os rins. Por que o inhame roxo é tão bom para o baço, rins e sistema digestivo? Fortalece os rins e nutre o yin renal. O inhame roxo é a principal erva medicinal para nutrir o yin renal. Os idosos frequentemente têm deficiência de yin renal, o que causa micção noturna, sensação de calor no corpo, boca seca, sede, fadiga e fácil fraqueza. A sopa de inhame roxo ajuda a nutrir os rins por dentro. Melhora a capacidade da bexiga de reter água, o que resulta numa grande redução da micção noturna. Fortalece o baço e melhora a digestão. Quando o baço dos idosos está fraco, é difícil digerir os alimentos e absorver os nutrientes. O inhame roxo ajuda a aumentar a capacidade de absorção de nutrientes. Fortalece o intestino, reduz o inchaço, a dificuldade na digestão e a azia. Quando a digestão é boa, os rins já não precisam de filtrar tantas toxinas em excesso. Assim, a creatinina estabiliza-se ainda mais, aumenta a imunidade e fortalece o chi. O inhame roxo contém diosgenina e mucilagem natural que ajudam o corpo a aumentar a imunidade. Não se sente tão cansado, não sente tantas tonturas, o que é muito bom para pessoas que frequentemente ficam doentes, convalescentes e enfraquecidas após muitos anos de doença. Quando cozinhado com frango ou costelas, por que é bom para os idosos? O frango é rico em proteínas saudáveis de fácil digestão que ajudam na recuperação muscular e no fortalecimento da imunidade. É a carne mais adequada para pessoas fracas ou com digestão fraca. As costelas fornecem doçura natural, adicionam colágeno e cálcio que ajudam a fortalecer os ossos e as articulações. Algo de que os idosos portugueses precisam muito. O inhame roxo, frango e costelas criam uma sopa que fortalece os rins e nutre todo o corpo. Os efeitos que sentirão claramente ao usar sopa de inhame roxo. Reduz a micção noturna, sono mais profundo. Os rins são fortes, a bexiga está quente, a sua capacidade de reter água ajuda-o a dormir continuamente. Come bem. Digestão eficaz. O inhame roxo ajuda a absorver melhor os nutrientes. Reduz a azia, o inchaço e aumenta o apetite.
Corpo mais forte, menos cansado. Aqueles que frequentemente estão cansados, fracos e com dificuldade em andar sentirão uma grande diferença após 2 a 3 semanas. Ajuda a estabilizar a creatinina naturalmente. Quando o baço e os rins funcionam bem, o nível de creatinina estabiliza-se gradualmente. A urina fica mais clara. Muito bom para pessoas fracas e magras, especialmente para compatriotas após AVC, cirurgia ou com imunidade fraca. Como cozinhar sopa de inhame roxo deliciosa e manter o seu efeito medicinal. Como cozinhar com frango. Lave bem o frango. Corte em pequenos pedaços. Refogue ligeiramente. Descasque o inhame roxo. Corte em rodelas ou cubos. Adicione água e ferva até o inhame roxo amolecer. Tempere com um pouco de sal. Adicione cebolinho ou gengibre para aquecer o estômago. Como cozinhar com costelas, demole as costelas para limpar. Em seguida, ferva até amolecer. Adicione o inhame roxo e cozinhe até amolecer. Tempere o suficiente. Não muito salgado para proteger os rins. Lembrem-se, o inhame roxo é facilmente danificado, por isso lavem suavemente. Não apertem demais para não perder a importante mucilagem. Quem deve comer esta sopa? Pessoas com rins fracos e micção noturna frequente, pouco apetite e digestão fraca, fracas e magras, convalescentes, frequentemente com tonturas e fadiga, com creatinina alta e sono fragmentado. Se usarem regularmente sopa de inhame roxo 2 ou 3 vezes por semana, a vossa saúde melhorará muito, comerão bem, dormirão mais profundamente, o corpo ficará mais forte e, especialmente, a micção noturna diminuirá gradualmente. Não é apenas comida, mas também uma erva medicinal que nutre todo o corpo e que os idosos devem manter por muito tempo. Que estejam sempre fortes, com o baço e os rins estáveis, e sempre com a mente em paz. Dicas de preparação e uso. Meus caros compatriotas, para aproveitar ao máximo o efeito das sopas benéficas para os rins que partilhei, a forma como as preparam e usam é de extrema importância. Muitos compatriotas pensam que basta comer essas sopas, mas se a preparação for incorreta, especialmente se o tempero for muito salgado, a sopa, por melhor que seja, pode ter o efeito oposto, sobrecarregando ainda mais os rins. Por isso, vou partilhar detalhadamente as dicas de preparação e uso para que a vossa utilização seja segura, fácil e eficaz. A regra de ouro: cozinhar sem sal em excesso para proteger os rins. Em primeiro lugar, para os idosos, especialmente aqueles com creatinina alta, micção noturna, hipertensão ou insuficiência renal leve. Reduzir o sal na comida é mais importante do que escolher o alimento. Devem lembrar-se que comer salgado sobrecarrega os rins em dobro. Comer sem sal em excesso alivia os rins e acalma o sono a cada refeição. Se usam muito sal, molho de peixe, temperos ou molhos salgados, os rins precisam de filtrar uma quantidade enorme de sódio. Quando há sódio em excesso, o corpo retém água, o que causa inchaço nos pés e mãos. Aumenta a pressão arterial e aumenta a micção noturna. Portanto, ao cozinhar sopas, adicionem apenas uma pitada de sal ou não adicionem sal se houver carne ou peixe para a doçura natural. Limitem o molho de peixe, temperos, usem cebola, gengibre, pimenta e cebolinho para aumentar o aroma em vez de temperos salgados. Tentem cozinhar sem sal em excesso por 1 ou 2 semanas e verão que a urina ficará mais clara, a micção noturna diminuirá e o inchaço nos pés à tarde também diminuirá. Este é um sinal de que os rins estão a descansar e a recuperar. Frequência de uso: 2 a 3 vezes por semana por prato. Muitos compatriotas perguntam-me: Doutor, se um prato é bom, posso comê-lo todos os dias? A minha resposta é que não se deve comer o mesmo prato repetidamente. Por melhor que seja, o sistema digestivo dos idosos pode facilmente sobrecarregar-se se comerem sempre o mesmo tipo de comida. Portanto, é melhor comer cada sopa 2 a 3 vezes por semana. Alternem os pratos todos os dias. Não comam o mesmo prato em dias consecutivos. O motivo é para ajudar o corpo a obter diferentes nutrientes de forma mais eficaz, evitando a deficiência ou o excesso de nutrientes de um único tipo de vegetal. Reduz o risco de arrefecimento do estômago ou desequilíbrio digestivo, e ajuda os rins e o fígado a serem ajudados alternadamente e lentamente. Por exemplo, na terça-feira é sopa de abóbora, na quarta-feira é sopa de agrião, na sexta-feira é sopa de espinafre, no sábado é sopa de inhame roxo. Desta forma, os rins serão nutridos de diferentes ângulos, sem serem excessivamente pressionados por um único tipo de alimento.
Hora certa para comer, almoço ou jantar antes das 19 horas. Isto é muito importante, mas é frequentemente esquecido por muitos compatriotas. O corpo dos idosos tem um ciclo de função renal diferente em comparação com os jovens. Durante o dia, os rins são mais ativos, mas depois das 19 horas, a função excretora diminui para preparar o corpo para o descanso. Se comerem sopa, especialmente com muita água, muito tarde à noite, depois das 19 horas, facilmente experimentarão micção noturna frequente, sono fragmentado e inchaço. Os rins precisam de trabalhar a noite toda. Portanto, devem comer sopa ao almoço, que é o ideal, ou ao jantar, mas antes das 19 horas. Desta forma, os rins terão tempo suficiente para filtrar e eliminar a água, o que os ajuda a dormir profundamente sem acordar à noite. Algumas dicas pequenas, mas muito importantes. Não bebam sopa em excesso quando o inchaço for grave. Devem reduzir a quantidade de água para não sobrecarregar os rins. Não adicionem muitos ossos cozidos às sopas, pois isso aumentará o teor de purinas, o que não é bom para os rins. Lavem sempre bem os vegetais, especialmente os que crescem na água, como espinafre e agrião. Priorizem frango ou camarão fresco. Limitem a carne vermelha. Não comam sopa excessivamente fria. Pode facilmente causar arrefecimento do estômago e afetar o yin renal. As sopas só são eficazes se comerem corretamente, regularmente, sem sal em excesso e na hora certa. Os rins são um órgão que trabalha silenciosamente dia e noite, mas só recuperam se lhes derem descanso, escolhendo alimentos leves e cozinhando da forma correta. Se seguirem estas dicas, acredito que a micção noturna diminuirá. O sono será mais profundo, o corpo ficará mais leve e os rins serão mais protegidos todos os dias. Que estejam sempre saudáveis e que cada refeição seja uma refeição que nutra os rins e fortaleça o corpo. Conclusão do Dr. Miguel Silva. Meus caros compatriotas, aqui está o resumo completo das informações mais importantes sobre o cuidado dos rins e a melhoria da qualidade do sono através de sopas simples, mas muito valiosas, que partilhei convosco. Estas sopas, embora simples, fáceis de cozinhar e baratas, possuem um valor profundo no fortalecimento da vida. De acordo com o que os nossos antepassados diziam, comida é remédio e a cozinha é a clínica. Através das 8 sopas que apresentei, verão claramente 3 benefícios principais, e estes são também os objetivos de saúde mais importantes para os idosos: fortalecer os rins, reduzir a carga sobre o órgão de desintoxicação. Todas as sopas como abóbora, inhame roxo, feijão azuki, cebola, agrião, espinafre, afetam direta ou indiretamente o sistema renal. Algumas ajudam na diurese abóbora, espinafre. Algumas ajudam a aquecer o yin renal cebola. Algumas ajudam a nutrir o yin renal inhame roxo, feijão azuki. Algumas ajudam a reduzir a inflamação e a limpar o sangue agrião, espinafre. Quando os rins são nutridos corretamente, sentirão que a vossa mente está mais leve, o corpo mais forte e o sono mais profundo. Diminuir a creatinina. Apoiar o processo de eliminação de resíduos. Nenhuma destas sopas reduzirá a creatinina tão rapidamente quanto um medicamento, mas todas elas reduzem a carga sobre os rins, ajudando o corpo a eliminar toxinas de forma mais eficaz, de acordo com o mecanismo natural. Pessoas com rins fracos, ao comerem sem sal em excesso, ao comerem vegetais frios, ao comerem alimentos diuréticos, ao beberem água suficiente e ao limitarem o sal, a creatinina diminuirá gradualmente com o tempo. Esta é a forma mais duradoura e segura, especialmente para os idosos. Sono profundo. Reduzir a micção noturna. Muitos compatriotas não dormem devido a rins fracos, sensação de calor no corpo, função da bexiga fraca ou nervos tensos. Sopas como folhas de berinjela, folhas de lótus, feijão azuki, cebola, quiabo ou abóbora têm o efeito de acalmar o sistema nervoso, reduzir a micção noturna, arrefecer o corpo e ajudá-los a dormir mais profundamente todas as noites. Quando o sono é profundo, a recuperação dos rins é mais forte. Estes 2 grupos de benefícios trabalham em conjunto. Não esperem resultados em 1 ou 2 dias. As mudanças no corpo dos idosos são lentas, especialmente nos rins, mas se o fizerem regularmente 2 a 3 vezes por semana e continuarem por 3 a 6 semanas, verão que a micção noturna diminuirá. Sentir-vos-eis mais leves, o sono será mais profundo, a creatinina estabilizar-se, e a mente estará mais alerta ao acordar de manhã. Este é o verdadeiro efeito do fortalecimento natural da vida. Conselho para vocês: combinem 3 hábitos de ouro todos os dias.
Comam as sopas recomendadas, alternadamente, sem sal em excesso e na hora certa. Esta é a forma natural, segura e duradoura de nutrir os rins. Bebam água suficiente durante o dia, mas limitem após as 19 horas. Beber pouca água à noite reduzirá a micção noturna. Beber a quantidade certa durante o dia ajuda os rins a filtrarem corretamente. A creatinina diminuirá. Exercitem-se levemente por 20 até 30 minutos todos os dias. Podem caminhar devagar, fazer exercícios de respiração profunda, massajar a região lombar ou fazer costura. O movimento ajuda na circulação sanguínea. Os rins recebem oxigênio suficiente para funcionar de forma mais eficaz. Aviso importante: peço-vos que se lembrem que estas sopas são apenas um método de apoio e nunca substituem medicamentos, especialmente para quem tem doença renal crônica. Creatinina alta? Há muito tempo. Inchaço grave, proteinúria, de longa data, urina espumosa, e quem está sob os cuidados de um médico especialista. É absolutamente proibido parar de tomar medicamentos ou usar ervas medicinais como substituto do tratamento médico. Em vez disso, comam e bebam corretamente. Sigam as instruções, façam check-ups regulares, meçam a creatinina e o TFG, taxa de filtração glomerular, de acordo com o conselho médico, e informem imediatamente se houver quaisquer sintomas anormais. Os rins são um órgão que trabalha silenciosamente dia e noite para filtrar o sangue e manter a vida. Espero que, através desta partilha, amem mais os vossos rins. Cuidem deles a cada sopa, a cada refeição e a cada sono. Se continuarem a combinar alimentação e bebidas corretas, exercícios leves, ingestão de água suficiente e sono precoce, acredito que a micção noturna diminuirá. O sono será mais profundo, a creatinina estabilizar-se. O corpo ficará mais leve e a mente estará alerta. Que estejam sempre saudáveis e felizes todos os dias e tenham rins saudáveis para viver uma vida longa, saudável e de qualidade com os vossos filhos e netos. Muito obrigado pela vossa atenção.